nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na verdade, não precisaria mesmo de fazer um sermão hoje, porque nosso Senhor Jesus Cristo dá-se o trabalho de explicar a parábola, porquanto vou falar de um tema da importância e da atualidade, que é o tema da eutanásia, porque, como sabem, está um projeto de lei na Assembleia da República e, evidentemente, nós temos de dar uma visão católica desta questão, para também os fiéis ficarem bem ensinados sobre esta questão e que também puderem comunicar uma visão verdadeiramente católica deste assunto. Como sempre, é bom definir, antes de começarmos, alguns términos, para saber bem de que estamos a falar. A eutanásia é o acto consciente de dar a morte a um paciente, ou seja, não é um simples erro médico ou uma falta de capacidade, é mesmo um acto consciente de dar a morte a um paciente, já seja por um acto positivo ou já seja pela omissão de certos actos que seriam necessários para a conservação da vida, com o fim de pôr um término aos seus sofrimentos, finalmente, à sua vida. Então, é a definição que se pode dar da eutanásia. Uma versão desta eutanásia é o que se chama de suicídio assistido, na medida em que é a mesma coisa, só que o autor, finalmente, deste acto é o próprio doente, que vai decidir e realizar, inclusive, pois, a ação de pôr um fim à sua própria vida, por razões de sofrimento, de doença. Não vou entrar em questões técnicas, cá não estamos na faculdade. Há duas grandes perguntas que um católico devesse fazer frente a esta situação. A primeira delas é saber se o homem tem um direito sobre a própria vida, e até onde se estende um tal direito. Evidentemente, nós temos a resposta no quinto mandamento da lei de Deus: não matarás ao inocente. Sim, um doente não é um criminal. Sim, uma doença não é um crime. Porquanto, obviamente, não podemos pôr um fim à vida de uma pessoa que não tem cometido crime algum, só está doente, só está a sofrer. Isso não é uma culpa moral, porquanto não podemos pôr um fim. Deus, nosso Senhor, é quem dá a vida e quem a tira. Não podemos atribuir-nos esse direito que é exclusivo do Criador e Senhor de todas as coisas, que é de impedir um ser de nascer e fazer que ele morra antes da hora marcada por Deus. Isso é um privilégio de Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas. Ele é o único Deus e nós não podemos substituir-nos a Ele. Então, vale para o aborto, como é bem claro, e vale ao fim da vida para a eutanásia. Nós não podemos matar um inocente. É uma coisa que está fundamentada na vontade de Deus, mas a vontade de Deus finalmente está como plasmada na própria natureza humana. A vida é o fundamento de todos os restantes direitos e possibilidades que nós temos. Sim? É o dom primordial que Deus nos dá e sem o qual, pois, os outros não adiantam para nada. Já sejam naturais, inclusive, em certa maneira, sobrenaturais, porque uma pessoa, para ser elevada à ordem sobrenatural, pois primeiro tem de existir e de viver na ordem natural. Então, não podemos socavar, digamos, o que é o fundamento de todos os dons de Deus. É um pouco como numa casa. Eu posso decidir de mudar o telhado, de acrescentar alguma coisa, tirar uma porta, colocar outra, etc. Mas não posso, de jeito nenhum, dizer vou tirar os alicerces da casa. Porque fazendo isto, obviamente, pois destruiu a casa toda. Mas sem mudar demais a casa, mas não posso tirar o que faz realmente o fundamento da casa. E então, nós não podemos dispor do jeito que queramos, pois, da nossa vida, nem a nossa, nem a de outros, salvo, pois, como disse, se não for um inocente. No caso de suprimir a vida de alguém, a pena de morte está permitida pela moral católica, mas não o matar uma pessoa que não tem culpa moral alguma.
também podemos expor a nossa vida a um risco de morte. Por exemplo, o soldado que vai para a guerra, uma guerra justa, ou a polícia que sai para a rua para manter a ordem pública e arrestar os ladrões, pois são pessoas que, quando saem a cumprir o seu ofício, pois não sabem se vão voltar para casa vivos. Estão lá a expor a sua vida, sim, mas para um bem comum, um bem superior, que é a segurança e a paz da sua pátria. Então, eles têm o direito e o dever, inclusive, de expor a sua vida, porque é para um bem comum. Mas a guerra em si, ou sair na rua para manter a ordem pública, não é a mesma coisa que matar-se. É um risco de morte, mas não é uma ação que não é um suicídio. Enfim. Nunca está permitido, então, matar diretamente uma pessoa, já seja por ação ou por omissão. Aliás, o que se deve fazer são os chamados cuidados paliativos, ou seja, que a gente tem de fazer a maneira da pessoa poder viver da melhor maneira possível, sem sofrer demasiado na medida em que se pode mitigar aquele sofrimento. É de todo legítimo fazer isto e podemos e devemos procurar para os nossos doentes a existência desses cuidados paliativos. Então, o esforço do próprio Estado, da sociedade civil, tem de focar-se sobre a questão de permitir o acesso a cuidados paliativos para todos os doentes graves e não em ver a maneira de suprimir-los. A outra pergunta que temos de nos fazer é: qual é o Deus? É única. Não há outra religião, não há outra filosofia que tenha o mesmo, que dê a dor, ao sofrimento, o mesmo sentido de que o nosso. De facto, todos os homens, tarde ou cedo, de alguma maneira ou outra, pois sofrem o sofrimento, não é próprio dos cristãos, como é bem evidente. Mas o sentido, a interpretação que nós damos é de todo diferente. São Paulo resume isto a dizer: eu completo no meu corpo o que faz falta à paixão de Cristo. Ou seja, que para nós o sofrimento tem um sentido na medida em que está em relação com o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, com o mistério da redenção pela paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Sofrer, então, não é um mal absoluto. É um mal, evidentemente, mas não um mal absoluto. Não é uma coisa absurda, não é uma situação sem sentido nenhum. É justamente a ocasião que nós temos de participar na obra da redenção, já seja expiando os nossos pecados ou expiando, inclusive, pecados de outros. Assim como fez Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele sofre e morre, não por pecados próprios, pois não tem, mas sim para a redenção dos pecados dos outros. E é muito irónico, quase blasfemo, que este voto da lei tenha lugar justamente na data do centenário da morte da Jacinta Marto, uma das videntes dos pastorinhos de Fátima, que justamente morreu com uma doença dessas, muito, muito dolorosas, mas que ela aceitou, a pedido de Nossa Senhora, sofrer ainda mais. Ou seja, Nossa Senhora apareceu-lhe cá em Lisboa, já nesse quarto que se pode visitar, pois para pedir para ela se queria sofrer ainda mais pela salvação dos pecadores. Esta menina de 8 anos, pois, aceita este sofrimento para salvar mais almas. Então, a gente vê a oposição que existe entre as duas formas de encarar a vida, especialmente de encarar o sofrimento. A forma de Deus, que vai pedir a uma menina de 8 anos que já sofria bastante, e então os sofrimentos, os médicos todos dizem que são dos piores que se pode imaginar enquanto a doença. E os médios para mitigar aquilo, na época, eram poucos e pouco eficientes. E então, realmente, parece, e seguramente não me extraordinaria que seja feito de propósito, uma espécie de blasfémia pública, na data em que Nossa Senhora disse para uma menina portuguesa
para sofrer, pediu uma espécie de autorização, se queria ela sofrer ainda mais para a redenção das almas. E lá vamos votar e provavelmente aprovar, salvo se Deus não permitir, pois uma lei que vai permitir justamente fugir deste sofrimento de uma maneira totalmente ilegítima, ou seja, matando as pessoas. O sentido mundano, evidentemente, do sofrimento, da morte, é forçosamente totalmente distinto. Na altura em que no meu país se debatia esta questão, pois o Ministro da Saúde disse muito claramente: é preciso acabar com esta ideia do sofrimento redentor. Ou seja, que mesmo aqueles que se pretendem ateus, que não acreditam em Deus, têm uma visão também teológica da coisa, mas não para aceitar a vontade de Deus, não para a redenção das almas, mas sim para negar o plano de Deus e finalmente rejeitar aquele plano de Deus da salvação pelo sofrimento e pela morte, para ganharmos a vida eterna. Em definitiva, não é mais do que já se dizia nos primeiros séculos, que o mistério da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então temos os nossos novos pagãos, que são os ministros, que são o governo, que são todos aqueles cidadãos que não acreditam mais em nada, pois que também ficam escandalizados. E seguramente que se algum deles ouvisse o que estou a dizer agora, manda-me para o asilo psiquiátrico. Diz: este tipo está doido. Não é novo. É o mistério da cruz, é loucura para os pagãos. Então, vão dizer, claro, o Senhor não está a sofrer, não sabe que está, mas temos uma legião de santos que morreram justamente em sofrimentos. O último deles é o exemplo que acabo de dar, ganharmos o céu. Então, como católicos, nós devemos, primeiro, de proteger a vida com todas as nossas forças, desde vidas inocentes, protegê-las desde a conceição, desde o primeiro instante da sua existência, até o fim da sua vida natural. Então, sem intervir de forma indevida, porque não somos Deus. Deus é que dá a vida, Deus que tira a vida, e nós temos de aceitar esta vida tal e qual como Deus nos dá. Depois, outra atitude tipicamente católica é aceitarmos a morte que Deus nos tem preparado. São Pedro Simão tem uma oração lindíssima, o acto de aceitação da morte. E lá diz que, meu Deus, eu aceito a morte que se digna de mandar-me, com todas as suas angústias e sofrimentos. Sim? Então, um católico deve estar disposto a encarar a morte, que seja a da pessoa que fica adormecida aparentemente na sua cama sem ter sofrido nada, como a do mártir que oferece a sua vida no meio de tormentos, ou a do doente que vai também oferecer os seus sofrimentos. Isso não significa que um católico não vai ter a possibilidade de aceitar cuidados paliativos. A Igreja tem falado muito claramente sobre isto. Nem todo mundo pode ser um erro. E então Deus permite que a gente, assim como temos o dever de fazer o próprio para ficarmos com boa saúde, pois também temos a possibilidade de fazer o próprio para não sofrer de forma insuportável. E não é ilegítimo, se bem o Papa Pio XII diz que algumas pessoas heroicas podem pedir a ausência ou a diminuição de cuidados paliativos num espírito redentor, de oferecer esse sofrimento, mas está legítimo e perfeitamente permitido utilizar aqueles recursos que a medicina oferece, e cada vez com maior sucesso. Então, isto. Agora, queria relembrar isto porque deparei-me na Madeira com esse folheto, está aqui, que se a gente não vai até o final, última linha, vê lá, Conferência Episcopal Portuguesa. Pois, um folheto em que não existe, podem ver, está disponível no site da Conferência Episcopal. Então, esse folheto não existe, é o nome de Deus. Será, não está nomeado uma vez, nem Deus, nem Jesus Cristo, muito menos. Sim? Não está mencionado o quinto mandamento, não matarás.
Sim. E não se fala em absoluto do valor do sofrimento. Ou seja, que o que a Conferência Episcopal Portuguesa propõe para os fiéis é de alguma associação filosófica, não sei o quê, mas não é um documento católico. Para ser de todo honesto, há uma nota que está no site também, uma nota pastoral, do qual isto é um resumo, supostamente. E nessa nota tem uma linha para cada uma das duas coisas que eu disse, ou seja, que não se pode dizer que não falaram nada. Mas fala isto numa coisa que ninguém vai ler, ou seja, evidentemente, porque isto está disponível no site e mais nada. O que as pessoas têm nas paróquias é este folheto. E quando a gente faz um resumo, se eu fosse o professor de português de quem fez este resumo, põe o 0. Porquê? Porque um resumo é pegar no que está essencial, o que é mais importante, e deixar a um lado o que é secundário. E lá tomaram coisas que estão certas, a maioria delas, bem, a filosofia que está por trás é bastante personalista, mas enfim, mas o que está dito lá não é falso. Mas faltam as duas coisas mais importantes que tinham de dizer. Porquê? Porque em vez de pregar a fé católica, em vez de ter fé na sua missão de bispos católicos, estamos com medo. Temos e sofremos de um clero que é um clero cobarde, que tem 80% da população que é disposta a segui-los porque são católicos. E então, em vez de dizer, nós vamos, e com toda a força, os bispos todos na frente de uma manifestação, a dizer, os católicos não vamos aceitar isto, não, fazer um documento light, soft, sabe, essas coisas, uma cerveja sem álcool, ou seja, qualquer coisa sem interesse. Sim. Então, estamos fartos daquela covardia dos nossos chefes, e nós temos de proclamar a verdade na frente desse povo que não quer mais a lei de Deus. Sim? A Igreja Conciliar, o Papa Paulo VI resume: a religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a religião do homem que se faz Deus. Podia-se esperar um confronto, um combate, mas o que houve é um grande entendimento. Por quê? Porque a religião católica conciliar, pois já não é a religião fundada pelo Deus que se fez homem. É uma religião que assumiu os ideais liberais, os ideais maçónicos, e que está a produzir esse tipo de coisas. Que são, pois, leite com água. É um fraude isto. Porque não estão as duas razões principais pelas quais um católico não deve pois, aceitar a eutanásia. Então, da mesma forma que quem vender leite adulterado com água vai para a prisão, quem fazer moeda falsa vai para a prisão, pois aqueles que fazem doutrina adulterada também, pois deveriam ir para a prisão. É só o que nós temos de pensar. Nós não podemos rebaixar a doutrina católica a uma coisa aceitável por todo o mundo. E exatamente é o que está a ser feito aqui, de entregar um documento que não permite a um católico argumentar como católico. Então, é importante estudarmos estes temas, é importante também difundirmos aquilo, porque aqueles que acreditam que a crise da Igreja é apenas uma questão de saber se eu posso dispor de uma missa em latim em alguma paróquia deste patriarcado, pois está a passar completamente ao lado disto. A crise da Igreja é uma substituição de uma religião por outra. Uma religião humanista, uma religião natural, que não tem já pois, nem o fim, nem os meios, nem a vontade de difundir a verdadeira pregação pois, da doutrina cristã. Então, é importante também serem os fiéis testemunhos disto. Sim, nós estamos em contra da eutanásia, uma porque lesa o direito de Deus sobre a vida. E há um mandamento para isto, o quinto lei de Deus. Sim, não matarás ao inocente. E duas, porque nós sabemos que o sofrimento tem um sentido, faz sentido na nossa vida cristã. Claro que podemos mitigá-lo e demos aquele que sofrer menos, mas nós sabemos que aquele sofrimento tem um sentido, faz sentido, junto com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que estava antes um crucifixo em cada quarto
o hospital, por isso que estavam lá freiras para cuidar, por isso que estavam os capelães a passar e a conversar as pessoas e a levar a comunhão, toda coisa que tem a tendência a já não desistir, não digo que não exista mais, mas que diminui constantemente. E então os doentes estão deixados sem sentido de porquê estão a sofrer e, evidentemente, com às vezes a tentação de pôr fim aos seus dias, porque já não há quem explique esta verdade, que a sua vida não é propriedade deles e que o seu sofrimento faz todo sentido na união com o sacrifício de Cristo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.